Então, pronto. Iniciando a trigonometria. O que a gente vai falar de trigonometria? Gente, tem muita coisa, né, dentro da trigonometria. E a gente vai tentar revisar um pouquinho de cada uma delas, tá? Não é de forma super profunda, afinal de contas é uma revisão. E também é um momento, gente, de vocês identificarem em que estão as dúvidas, né? Para vocês poderem aproveitar a lista de exercícios e o restante do estudo de vocês dessa semana para tentar sanar essas dúvidas pontuais em cada um dos itens, né? Então, em termos de assuntos que vamos conversar, começar pelas razões trigonométricas, depois falar das relações trigonométricas, depois funções trigonométricas e o ciclo, falar dentro de funções trigonométricas da função soma, tá? Da soma de arcos, que é um negócio meio chatinho, porque é decoreba mesmo, tem que decorar as fórmulas e tem que usá-las, né? Saber como usá-las. E, por fim, as equações trigonométricas, tá? Começando pelas razões trigonométricas, gente. Então, lembrando, quando a gente começa a estudar trigonometria, a gente começa a olhar para o triângulo retângulo, né? O começo da trigonometria se pauta no triângulo retângulo, que é onde a gente vai, inclusive, definir o que são as razões trigonométricas. Então, senos, cossenos e tangentes, que depois vão ser entendidos como funções, neste momento aparecem como razões, ou seja, como uma divisão, um quociente de dois lados do nosso triângulo retângulo. Então, para lembrar, um triângulo retângulo tem como lado oposto ao ângulo de 90 graus a hipotenusa, e os dois outros lados são os catetos, indistintos num primeiro momento, né? São catetos diferentes, mas a gente não distingue nominalmente, porque não é interessante para a gente num primeiro momento. Uma primeira coisa que a gente estuda sobre o triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras, né? Que é uma relação entre esses lados. Outras relações entre esses lados são justamente as razões trigonométricas. Então, a gente define como seno, cosseno e tangente as razões básicas, né? Só que as razões trigonométricas, elas estão sempre associadas a um ângulo. Então, o que a gente faz dentro do triângulo retângulo? A gente escolhe um ângulo de referência. Vou escolher, por exemplo, aqui o ângulo alfa. E aí, quando eu escolho um ângulo alfa, aí sim a gente distingue os nossos catetos como cateto oposto, aquele que está em oposição ao ângulo alfa, que vamos chamar de CO, e cateto adjacente, que está ao lado do ângulo alfa, vamos chamar de CA. E desta forma, com relação a estas informações, as razões seno, cosseno e tangente são definidas em função do ângulo alfa, dependendo do ângulo que adotamos como referência, e elas são definidas como cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Dúvidas até aqui, gente? Estamos bem no iniciozinho da trigonometria, definindo as razões trigonométricas, lembrando o que significam senos, cossenos e tangentes, tá? Aí, quando vamos estudar essas razões trigonométricas e aplicá-las em situações, para que elas servem, né? Quando que a gente usa esse tipo de coisa? Geralmente em situações onde a gente tem, por exemplo, um lado e um ângulo e queremos descobrir um outro lado. Então, num triângulo retângulo, né? Conhecemos um lado do triângulo, conhecemos um ângulo, que além do de 90, e queremos descobrir um segundo lado. Outra situação possível, quando a gente tem dois lados e quer descobrir o ângulo. Também dá para usar trigonometria nesses casos, onde a gente tem dois lados e quer descobrir um ângulo. O que a gente faria se tivesse dois lados e quisesse descobrir um ângulo? As duas, uma. Ou a gente acabaria caindo num valor de seno, cosseno e tangente conhecidos, dos chamados ângulos notáveis, ou a gente teria uma tabela de consulta, né? Porque os valores de seno, cosseno e tangente, eles são fixos para cada ângulo. Então, eles são os mesmos, né? Sempre. Toda vez que eu estiver falando de um ângulo de 30 graus, o seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Sempre. Então,
Ou eu vou já saber essas informações para os ângulos notáveis, ou eu vou consultar isso numa tabela, tá? E aí, os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, nós devemos saber os valores de seno, cosseno e tangente. Então, para lembrar, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Acrescenta a raiz no 3 e no 2. Essa é aquela ideia da musiquinha, né? Para a gente recordar dessas informações. Só que para além da musiquinha, a gente também tem algumas outras relações que são interessantes da gente lembrar dentro da trigonometria, que é quando eu olho para ângulos complementares, ângulos que somam 90, como é o caso do 30 e do 60, ou do 45 com ele mesmo, os senos e os cossenos estão trocados, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Se a gente for generalizar isso, a gente diz, bom, o seno de um ângulo x é igual ao cosseno do complemento de x, tá? Então, seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Essa é uma relação importante que a gente tem para ângulos que estão entre 0 e 90, né? Porque é para esses ângulos que a gente fala de complemento. Outra relação importante que a gente tem aqui é todo mundo é positivo, né? E se eu quisesse descobrir a tangente, eu posso lembrar da musiquinha, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, ou eu posso lembrar da primeira das relações trigonométricas, que a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide, que é que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, o exemplo do 45 é o mais fácil de visualizar. Se eu pegar o seno, que é a raiz de 2 sobre 2, e dividir pelo cosseno, que também é raiz de 2 sobre 2, isso aqui dá 1, tá? Só que isso vale para todos os ângulos, não só para o 45 e nem só para os notáveis, para todos mesmo. Então, é uma forma de lembrar da tangente também, ok? Então, essa é a parte inicial de trigonometria, e aí queria que vocês aplicassem esses conceitos aqui neste exercício, tá? Então, vou dar 3 minutinhos para vocês lerem. Não vou ler com vocês, porque a leitura e a interpretação fazem parte. A gente já está num momento de revisão, né? Então, já lemos muitos exercícios juntos. Mas estou atenta ao chat, se vocês quiserem fazer perguntas ou se quiserem abrir o microfone também, tá? 3 minutos a partir de agora para vocês lerem e tentarem responder esta questão.
Vamos, gente. Foi? Me digam aí se foi, se tudo bem. Se vocês chegaram numa resposta. Alguém quer compartilhar o que fez? Bom, vamos lá. Então, o engenheiro fez um projeto para a construção de um prédio que tem o andar térreo e mais 6 andares, no qual a diferença de altura entre o piso de um andar e o piso do andar imediatamente superior é de 3,5 metros. Então, ele está dizendo que entre cada andar, a gente tem 3,5 metros, como se a gente imaginasse a seguinte situação. Aqui é o térreo, tem 3,5 metros. Aqui é o primeiro andar, tem 3,5 metros. E assim por diante, o segundo andar tem 3,5 metros e blá, 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 até o sexto andar. Durante a construção, foi necessária a utilização de rampas para transporte de material do chão do andar térreo, então, deste chão, até os andares superiores. A gente tem uma rampa lisa de 21 metros de comprimento, que faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Essa rampa que foi utilizada. Então, imagine, a gente tem uma rampa aqui, 30 graus com a horizontal, no plano do térreo, né? Uma pessoa que subir esta rampa, e esta rampa tem 21 metros. Uma pessoa que subir esta rampa inteira transportará material no máximo até o piso do. E aí, gente? A gente quer descobrir a altura, né? Todo mundo enxergou aqui o nosso triângulo retângulo? A gente quer descobrir a altura que corresponde nesta situação ao nosso cateto oposto. E nós já conhecemos a hipotenusa. Então, quando a gente pensa, né, tem um triângulo retângulo, tem um ângulo, é uma situação muito característica de trigonometria. Conheço um ângulo e um lado, quero descobrir um segundo lado, aquilo que eu estava falando no slide anterior. E quero descobrir esse segundo lado, pensando em uma das razões trigonométricas, que envolva o que eu quero descobrir, que é o cateto oposto, e o que eu já tenho de informação, que é a hipotenusa. Então, o que a gente vai usar é o seno. Seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 vale meio, que vai ser o cateto oposto H, dividido pela hipotenusa 21. Então 21 é igual a 2 vezes H, então H é 21 dividido por 2. Então H é 10,5, ok? 10,5 é a altura. Qual é a pergunta? A pergunta não é a altura, porque as respostas estão em termos de andar. A gente quer saber até qual piso a gente consegue transportar, né? Então, na verdade, o que eu estou perguntando é quantos grupinhos, né, bloquinhos de 3,5 cabem em 10,5. É só dividir 10,5 por 3,5. Cancelam-se as vírgulas, porque os números já têm a mesma quantidade de casas decimais. E é isso que dá 3. 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Portanto, gente, qual é a resposta desta pergunta? Perfeito. A resposta não é terceiro andar, tudo bem? A resposta é a letra A, segundo andar. Por quê? Porque o enunciado diz que nós temos um andar térreo e mais 6 andares. Então, eu consigo alcançar uma altura correspondente a 3 andares, que é o primeiro, que é o térreo, o segundo andar, que vai ser, na verdade, o primeiro andar, e o terceiro andar, que vai ser o segundo andar. Tá? Então, a gente só consegue carregar material até o piso do segundo andar. Tudo bem? Então, essa é uma questão de aplicação mesmo de trigonometria no triângulo retângulo, uma questão interpretativa, precisava ler, além de fazer a trigonometria, tinha que fazer a divisão por 3,5 e prestar atenção na condição proposta no enunciado e na pergunta. Tá bom? Por isso que eu acho que é uma boa questão
para este momento de revisão. Há alguma dúvida, gente, com esta primeira parte do nosso assunto? Bom, falamos de trigonometria no triângulo retângulo, agora a gente pode falar das relações trigonométricas. É quando a gente se afasta um pouquinho da geometria, a gente para de olhar para figuras geométricas e vai olhar especificamente para essas entidades, né, senos, cossenos, tangentes, como funções mesmo. A gente vai olhar para isso como valores que a gente pode calcular em função do ângulo, a partir do ângulo x. Tá? A primeira relação é aquela que eu já tinha mencionado, que é que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Essa é uma relação bastante útil, bastante importante, porque a partir dela e da relação que tem embaixo, que é a chamada relação fundamental da trigonometria, nós conseguimos perceber que é possível calcular senos, cossenos e tangentes para qualquer ângulo, desde que a gente saiba uma dessas informações. Então, se eu souber o cosseno, dá para descobrir o seno e depois descobrir a tangente. Se eu souber o seno, a mesma coisa. E se eu souber a tangente, dá para usar um sisteminha aqui com essas duas equações e conseguimos descobrir os senos e cossenos a partir de uma única informação, tá? Além destas duas relações, gente, quais outras vocês se recordam? Tem alguma outra que vocês se lembram? Existe uma lista muito grande de relações trigonométricas. Basicamente, todas elas decorrem destas duas e do conhecimento das outras razões trigonométricas que a gente ainda não falou quais são, né? Então, queria ouvir de vocês se vocês se lembram delas. E se vocês se lembrarem de alguma outra relação trigonométrica, porque existem outras. Existem relações entre tangentes, cotangentes. Se não lembrarem, não tem problema, porque elas decorrem dessas duas. Essas duas são as mais importantes. A Alison falou que cotangente, na verdade, é o inverso da tangente. O nome remete, tá? Então, cotangente, o inverso da tangente. Algumas pessoas vão preferir escrever cotangente igual a tangente elevado a menos 1, tá? Essa ideia de inverso. Quem que é o inverso do seno? Gustavo, Giovana diz, cossecante. Acho que o Gustavo ia dizer isso também, e imagino que foi um corretor que o atrapalhou na escrita. A cossecante de um ângulo vai ser o inverso do seno deste mesmo ângulo. E a secante de um ângulo vai ser o inverso do cosseno deste mesmo ângulo. Essas são as razões trigonométricas auxiliares, né? As razões trigonométricas que decorrem daquelas originais. Então, quando eu falo inverso, o que eu estou dizendo? Se eu pensar no triângulo retângulo, eu estou dizendo que em vez de ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, para o seno, eu vou pegar a hipotenusa dividida pelo cateto oposto. Isso vai me dar o inverso do seno, que é a cossecante, tá? E a partir disso tudo, a gente produz outras relações, né? Então, dá para produzir uma relação aqui, substituindo o seno pelo inverso da cossecante, o cosseno pelo inverso da secante, e produzir novas relações trigonométricas. Mas todas decorrem dessas. O que acontece quando a gente tem um exercício de relação trigonométrica, como é o próximo que eu vou mostrar para vocês? A gente geralmente precisa fazer manipulações algébricas. É disso que se trata, de trabalhar com operações, com equações, com somas de frações, de transformar, de substituir e conseguir simplificar ou escrever aquilo como uma relação mais direta, tá? Eu gosto desse primeiro exemplo, vou sugerir que a gente faça eles juntos, o primeiro exercício, e aí o segundo eu vou deixar para vocês fazerem. Ou a gente pode fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Vou fazer esse segundo junto com vocês, e aí a gente volta no primeiro e eu peço para vocês fazerem, tá bom? São dois exercícios que envolvem esses conceitos de relações trigonométricas, tá? Então, olha esse daqui. O valor de t para que exista um ângulo x
sendo que o cosseno de x é 2 sobre t menos 1 e a tangente de x é raiz de t menos 2, antes da gente entrar em pânico, se assustar e, meu Deus, o que é isso? A gente presta atenção do que se trata essa questão. Ela se trata de uma relação entre cossenos e tangentes, tá? A gente está falando, a gente sabe que o cosseno está expresso em função de um t, a tangente também está expressa em função de um t, e como eu disse no slide anterior, a gente sabe que se um valor é conhecido, a gente consegue obter o outro. Então, se eu tenho os dois valores em função de um mesmo parâmetro, que aqui é o valor t, né, um valor desconhecido, a gente consegue tentar lidar com esse parâmetro relacionando essas duas coisas. Tá legal? Como é que a gente relacionaria cosseno com tangente? Pessoas? Das relações trigonométricas que a gente tem, qual que associa o cosseno e a tangente? A Bianca disse seno dividido pelo cosseno. Perfeito. A tangente de x seria o seno de x dividido pelo cosseno de x. Acontece que para usar essa relação eu deveria conhecer o seno de x, correto? Não conheço o seno de x. Consigo descobrir o seno de x para poder usar essa relação que a gente gostaria, que envolve cossenos e tangentes? Como é que eu faço para descobrir o seno se eu quiser? O Alisson propôs aqui que eu passasse o cosseno multiplicando. Se eu passar o cosseno multiplicando, de fato, eu vou encontrar uma expressão para o seno, muito bem observado, e é uma expressão para o seno que eu ainda vou ficar dependente de t. Então, que não vai me ajudar diretamente, num primeiro momento, a encontrar o valor de t. Mas eu poderia fazer isso que o Alisson está sugerindo, tá? E pensar depois em como achar esse valor de seno a partir dessa informação. Mas aí eu volto à minha pergunta. Que outra relação envolvendo seno a gente tem? Porque a gente precisa de uma segunda relação para que a gente possa usar as duas coisas. E aí a Giovana disse a relação fundamental. Então, esse caminho que o Alisson propõe de isolar o seno, dá para fazer também, tá? A gente escreve o seno em função de cossenos e tangentes a partir do parâmetro t, e a gente substitui depois na relação fundamental. Eu vou fazer o outro caminho porque foi o que eu fiz primeiro, eu sei que ele é mais seguro, tá? Eu sei que ele vai dar certo. O caminho que a Alisson está propondo também vai dar certo, só que eu não sei se ele vai tomar mais do nosso tempo, se ele vai dar mais volta, tá? Por isso que eu não vou arriscar agora, por causa do nosso tempo, tá? Então, a relação fundamental diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. No caso, nós temos o valor do cosseno. Então, seno ao quadrado mais o cosseno era 2 sobre t menos 1. Então, isso ao quadrado tem que ser igual a 1. Portanto, seno ao quadrado de x mais, quando a gente tem uma fração ao quadrado do numerador, né? 2 ao quadrado fica 4. E tem que fazer quadrado do denominador aqui, gente. Só que o denominador, ele é uma subtração. Então, não posso só distribuir o expoente, preciso fazer o produto notável, tá? Por enquanto, eu vou deixar escrito assim. Conclusão que chegamos, o seno ao quadrado de x é 1 menos 4 sobre t menos 1 ao quadrado. Eu vou fazer aqui meu MMC, gente, para deixar isso aqui tudo com um denominador único. Então, seno ao quadrado de x vai ser o MMC, é o próprio t menos 1 ao quadrado, que dividido por 1 fica ele mesmo, então t menos 1 ao quadrado, menos 4. Tá? Qual que é a questão aqui? Se eu quisesse descobrir o seno mesmo, não o seno ao quadrado, eu teria que extrair a raiz disso daqui. E extrair a raiz disso daqui, no denominador até tudo bem, porque tá ao quadrado, vai só cancelar. Mas no numerador, ia ficar um negócio meio esquisito. Então, qual que é a sugestão aqui? Em vez de eu pensar em extrair a raiz,
Eu não preciso realmente descobrir o valor de seno. O que eu preciso é de uma relação entre senos, cossenos e tangentes. A gente tem essa relação aqui. Se eu olhar para a minha tangente também era uma raiz. Então, seria muito interessante se a gente pudesse tirar isso da raiz. E para fazer isso, a gente eleva ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado aqui a minha igualdade dos dois membros, tá? É sempre que eu posso sair igualando as coisas ao quadrado, com ressalvas, tá bom, gente? Por que com ressalvas? Porque se eu tivesse um valor negativo originalmente, quando eu elevo ao quadrado, eu sei que ele fica sempre positivo. E aí eu poderia produzir soluções novas que não são realmente as mesmas que as soluções originais, tá? Por que aqui eu posso fazer isso sem medo e sem preocupação? Porque eu sei que a tangente de x não é negativa, porque ela é a raiz de alguém. E raiz é sempre definida como um valor não negativo, né? Zero ou positivo. Então, vou elevar ao quadrado sem medo. Eu vou ficar com tangente ao quadrado de x, que é igual ao seno ao quadrado de x, dividido pelo cosseno ao quadrado de x. A tangente ao quadrado vai ficar sendo raiz de t menos 2 ao quadrado. O seno ao quadrado a gente acabou de calcular. T menos 1 ao quadrado, menos 4, sobre t menos 1 ao quadrado. E o cosseno ao quadrado, a gente calculou aqui também, ó. Esse aqui era o cosseno ao quadrado. 4 sobre t menos 1 ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, aqui eu vou cancelar a raiz, ficou t menos 2. Do lado de lá, copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, t menos 1 ao quadrado, menos 4, sobre t menos 1 ao quadrado, vezes t menos 1 ao quadrado, sobre 4. Esse aqui vai cancelar com esse aqui, e a gente fica, então, com a seguinte expressão. T menos 2 é igual a... Vou fazer a expansão disso aqui, tá? T quadrado menos 2t mais 1 menos 4 dividido por 4. Dúvidas aqui, gente? Perguntem, sejam honestos, falem comigo, digam se está tudo bem, se não está. O que mudou? Enquanto vocês formulam as perguntas, pensem, só queria falar uma coisa. O que mudou do exercício anterior para esse? Tudo, né? Parece outra vida. Por quê? Porque lá a gente estava pautado bem na geometria. Então, era a trigonometria aplicada num triângulo. Aqui a gente saiu da relação de trigonometria e a gente está só, de geometria, perdão, e a gente está só manipulando algebricamente relações trigonométricas, tá? Então, o que exige da gente aqui? Mais atenção, cuidado com os sinais, cuidado com as operações quando envolvem frações. Pensar em estratégias, não existe um roteirinho pronto igual lá. Ah, você vai primeiro nomear os lados, depois identificar a razão. Aqui não tem essa. Você vai precisar olhar para os valores que foram dados e procurar, usando as relações conhecidas, produzir alguma coisa, tá? Gustavo perguntou, cadê o 1 de t menos 1? De qual t menos 1, Gustavo? Ó, vou recapitular o que a gente fez aqui, tá bom? Então, optamos por trabalhar com a relação trigonométrica da tangente, só que elevando ao quadrado. Aqui cancelamos a raiz e aqui substituímos o seno quadrado e o cosseno quadrado. Como ficou uma fração sobre outra, copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Neste caso, o numerador t menos 1 quadrado cancelou com o denominador e ficou só t menos 1 quadrado menos 4 sobre 4. Era aqui que a gente tinha ficado. Só que aí eu optei por fazer a expansão disso aqui. T menos 1 quadrado, quando eu faço a expansão, significa que eu estou fazendo ele vezes ele mesmo. E aí a gente faz as distributivas, tá? Para fazer as distributivas, t vezes t fica t quadrado,
T vezes menos 1 fica menos T, menos 1 vezes T fica menos T, e menos 1 vezes 1 fica mais 1. Então, T quadrado menos 2T mais 1. É isso que apareceu aqui, ó. E isso ainda subtraía 4 e depois ficava dividido por 4. Tudo bem? Então, esse T menos 1 quadrado, fizemos a expansão e virou o trinômio, aquele trinômio do quadrado perfeito. Se eu não quiser fazer as distributivas, eu faço isso pela regrinha, que é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais quadrado do segundo. Tá? Nada. Esse 4 aqui, gente, vou passar multiplicando. 4 vezes t menos 2 é igual a t quadrado menos 2t mais 1 menos 4. Então, 4t menos 8 é igual a t quadrado menos 2t mais 1 menos 4 dá menos 3. Então, eu vou passar tudo para o membro direito. Mantive o t quadrado menos 2t menos 3 menos 4t e mais 8 igual a 0. Conclusão, t quadrado menos 6t mais 5 é igual a 0. Caímos numa equação de segundo grau que precisamos resolver ou por Bhaskara ou por soma-produto, pelo método que a gente quiser, tá? Eu vou resolver por soma-produto, por uma questão de praticidade e de tempo. Vocês resolvam no método que vocês se sentirem mais confortáveis, tá bom? Por soma-produto vai ser a soma é menos b sobre a, vai ficar menos o menos 6 sobre 1, que deu 6. E o produto, c sobre a, 5 sobre 1, que deu 5. Dois números que multiplicados dão 5 e somados dão 6 é certamente o 1 e o 5. Então, as soluções que encontramos são 1 e 5. Qual é a resposta que vocês acham que a gente assinalaria neste momento? Giovana disse E. Esther disse B. Esther, por que você acha que é a B e não a E? Porque se for 1, ali no cosseno de x, vai dar 0 e não pode dividir por 0. Perfeito. Então, lembrem, gente, que agora a gente está encarando essas coisas, cossenos, senos, tangentes, como funções, né? Então, a gente precisa pensar em condições de existência para elas. Quando eu olho aqui, ó, para o meu cosseno de x, ele foi escrito como 2 sobre t menos 1. Nós sabemos que é condição que o denominador nunca seja 0. Então, uma primeira coisa que a gente poderia e deveria fazer quando olha para uma afirmação como essa é já pensar de cara nas condições de existência. É já pensar aqui, ó, se t menos 1 tem que ser diferente de 0, t tem que ser diferente de 1. Outra condição que a gente tem aqui, a tangente está falando que é raiz de t menos 2. A gente sabe que o que está dentro de uma raiz não pode ser negativo. T menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. T é maior ou igual a 2. Então, a gente tem duas condições de restrição para valores de t que decorrem da forma como cossenos e tangentes foram apresentados, foram expressos em função de t. E é por isso que a gente não pode ter soluções menores do que 2, tá? O t tem que ser diferente de 1 e tem que ser maior ou igual a 2. Então, a única solução válida é o 5. Tudo bem? Então, essa é uma questão que corria-se o risco da pessoa ter feito tudo certo, todo o cálculo, chegado na resposta 1 e 5 e errado a questão, porque não se atentou para a condição de existência. Quando eu chamo a atenção de vocês para esse tipo de coisa, gente, não é no sentido de falar, nossa, gente, olha, pegadinha, ela... não é isso. Não é no sentido de dizer, olha, gente, como é difícil e a gente erra. É no sentido de chamar a atenção para aquilo que é importante, tá? Porque a gente precisa se atentar para isso quando resolve questões como essa. Tudo bem? E aí, Professor, Giovana... Oi, pode falar, Pedro. pode falar, fala você.
Não, eu ia falar, a Joana falou que jamais perceberia isso sozinha. Mas aí é realmente questão de prática, né? Porque quanto mais exercícios desse tipo a gente faz, mais a gente vai se atentando para esses detalhes de condição de existência, que são coisas bastante importantes dentro de questões literais. Pode falar, Pedro. Não é uma dúvida no exercício em si. É que eu me confundo quando tem seno quadrado de x e seno de x ao quadrado. Eu me perco nessa hora, entendeu? Você Boa. me explica? Quando eu tenho seno quadrado de x, isso é exatamente a mesma coisa que o seno de x estar elevado ao quadrado, né? Que é diferente de eu falar que eu estou calculando o seno do valor de x ao quadrado, tá? Qual é a diferença aqui? A diferença é que x é um ângulo. Então, quando eu falo x quadrado, eu estou falando que eu estou pegando o quadrado desse ângulo. E aí eu vou calcular o seno deste resultado. Eu gosto de dar o exemplo com um ângulo de 30 graus, porque acho que é fácil da gente perceber. Então, se eu estivesse falando de x igual a 30 graus, quando eu falo seno de x ao quadrado, eu estou falando seno de 30 ao quadrado. E 30 ao quadrado é 900. Então, eu ia ter que procurar quem é o seno de 900. Quantas voltas eu dei, né? 2 voltas completas dá 720 e mais 80, mais 180. Né? Então, ó, no fim das contas, eu ia estar falando do mesmo seno de 180. Quando eu falo seno de x ao quadrado, se fosse o caso do 30, eu pegaria o seno de 30 e este resultado eu elevaria ao quadrado. O seno de 30 é meio, que ao quadrado dá 1/4, tá? Então, aqui eu teria chegado na resposta a 1/4, porque eu primeiro calculei o seno do ângulo e este resultado foi elevado ao quadrado. No outro caso, não. Eu primeiro elevei o ângulo ao quadrado e aí eu fui procurar o seno daquele ângulo, tá? Essa é a diferença. Agora, quando a gente escreve seno ao quadrado de x, ou quando a gente escreve seno de x, entre parênteses, elevado ao quadrado, essas duas coisas são exatamente a mesma coisa. É que a gente costuma escrever assim, justamente para não dar margem de confusão para essa escrita. Tá bom? Beleza, obrigado. Nada. Bom, gente, para vocês fazerem esse aqui, tá bom? 3 minutinhos para vocês fazerem esse. Mesma coisa, gente, mantenham a calma, façam as substituições, percebam que aqui aparece cossecante e secante, tentem substituir para minimizar a quantidade de variáveis que a gente usa, de funções que a gente usa, tá? Então, tenta escrever tudo em função de cossenos e de senos, que facilita, tá? 3 minutos para vocês fazerem.
Não sei se vocês viram, mas eu estava gravando um áudio agora para o Vitor, que ele me mandou uma pergunta. Ele falou, você está em aula, né? Eu falei, tô, tá tudo bem. Não esqueci que a gente trocou. E aí, gente, conseguiram fazer? Foi, não foi? Começou e depois travou. É uma questão ótima, né? Porque não tem alternativa, então a gente nem sabe se a gente está no caminho certo. Como é que a gente começa, gente? Qual que é a primeira ideia que vocês têm aqui? E aí, gente, essa coisa de travar na trigonometria, né, nas relações trigonométricas, é muito comum, porque como existem muitas possibilidades, a gente pode substituir de um jeito ou de outro, às vezes a gente faz uma substituição e ela é péssima, e a gente, nossa, vira um negócio monstruoso, gigante. Então, não tem essa de tem um caminho. Você vai seguir um primeiro caminho que te parece aceitável, e se começar a ficar um negócio muito absurdo, tenta outro. Pensa numa outra substituição. Começa de novo. Apaga e refaz. Esse é o processo, tá bom? Não tem muito como fugir dele, não. Gustavo falou que substituiu os valores de cossecante e secante. E Gabriele disse a mesma coisa. É exatamente assim que a gente começa. Então, vamos lá. Y vai ser igual a 1 sobre. Eu não vou substituir esse cosseno quadrado de x por nada. Vou substituir a cossecante ao quadrado por quem, gente? Cossecante é o inverso do seno. Então, só que ela está ao quadrado. Então, vai ser 1 sobre seno ao quadrado. Tudo bem? Menos, vou substituir a secante ao quadrado por 1 sobre cosseno ao quadrado. E mais 2. Até aqui foi tranquilo para todo mundo? Essa é a parte da trigonometria, gente. Entender as substituições que a gente tem que fazer. A partir daqui é manipulação algébrica. Então, se a sua dúvida foi a partir daqui... Não, tem mais uma substituição que a gente ainda vai fazer, na verdade. Mas se a sua dúvida foi a partir daí, saiba que o fato é que a gente vai trabalhar com manipulações algébricas, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, vamos resolver essa multiplicação. Por quê? Porque eu tenho uma fração e o meu denominador é uma multiplicação de frações. Vou começar resolvendo essa multiplicação, que é bem tranquila de resolver, porque vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Aí eu não sei vocês, mas eu fiquei muito tentada quando eu li este enunciado a falar, bom, cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é a cotangente ao quadrado. Só que é 1 sobre cotangente, o inverso da cotangente, então eu vou pôr tangente aqui. Só que, gente, para que eu vou pôr tangente aqui se a outra fração que eu tenho tem cosseno ao quadrado? Não vale a pena eu tentar surgir com uma tangente aqui, mesmo que ela apareça para mim, porque vai ser inútil. É melhor eu manter o cosseno e tentar trocar aquele seno quadrado por algo que tenha a ver com cosseno, tá? Só que antes de fazer isso ainda, eu vou melhorar essa fração, porque eu tenho fração sobre fração, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vou ficar com y, que é igual a 1, vezes seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x, mais 2. Olha que coisa maravilhosa, gente. A gente fez com que as duas frações que a gente tem tenha aparecido aí cosseno ao quadrado de x, tá bom? Os dois denominadores ficaram iguais. Tudo bem? Diga, Gustavo. Explico. Uma dúvida que pode surgir aqui, gente, eu não sei se vocês têm isso, mas eu, quando era estudante, eu ficava sempre confusa quando aparecia uma fração sobre outra, porque eu falava assim, olha, mas como que eu vou saber qual é numerador, qual é denominador? Como é que eu vou saber que isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado e não 1 sobre cosseno sobre seno ao quadrado sobre alguém? Como que eu vou saber qual que é a diferença? E a verdade, gente, é que não faz diferença. Porque se for
esta fração sobre esta, eu vou copiar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Não, faz diferença sim. Esquece. Deixa eu falar o que eu ia falar antes. A verdade, gente, é que a gente precisa interpretar o enunciado, tá? Então, a ideia é a seguinte. O 1 estava aqui e o denominador era esta fração. Então, quando eu tenho esta fração de fração, eu vou encorar o meu numerador como a minha primeira fração, o meu 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente pegou essa expressão aqui, que era uma fração sobre outra, copiou a primeira, que era o meu numerador, e multipliquei pelo inverso da segunda. E o resto eu só copiei. E aqui, a multiplicação por 1 vai ficar simplesmente seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ok? Oi? Eu tenho uma dúvida que eu tô tentando formular faz tempo, mas vamos lá, acho que eu vou conseguir explicar. No primeiro, quando ele dá a fórmula, ele fala que é 1 sobre cossecante ao quadrado de x, certo? Certo. Y é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado vezes a cossecante ao quadrado. Aí, quando eu fui transformar cossecante em seno, eu escrevi 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Eu não coloquei 1 sobre seno ao quadrado de x e aí depois inverti. E aí no final deu a mesma coisa. Deu 1 sobre 1 vezes seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Eu queria saber se foi só uma coincidência ou se faz sentido. Eu meio que pulei uma etapa, entendeu? Eu não sei se deu para entender. Ó. Deu para entender. E aí, eu não sei se eu vou conseguir responder, porque eu não sei exatamente o que você pensou para fazer isso. Porque isso deu certo por uma simples razão. Porque a gente tinha esse 1 aqui em cima. Então, na prática, é como se você tivesse feito o seguinte. Não sei se foi esse o seu raciocínio, mas é como se você tivesse feito o seguinte. 1 sobre cosseno ao quadrado. Isso aqui vira a secante ao quadrado. Tudo bem? Uhum. E a secante é 1 sobre... Desculpa. 1 sobre cosseno ao quadrado viraria a secante, e por isso que o cosseno vai continuar estando no meu denominador no fim das contas. E 1 sobre a cossecante viraria direto o seno. E é por isso que o seno sobe. Eu tô aqui ainda, gente? Sim. É porque apareceu que eu tinha caído, eu fiquei muito assustada. Mas tá tudo bem, então. E esse 1 sobre cossecante aqui, eu tô falando do inverso da cossecante. Se a cossecante é o inverso do seno, o inverso da cossecante é o próprio seno. E é por isso que o seno aparece aqui em cima. Se foi isso que você pensou, tá tudo bem. Porque vai dar sempre certo. Agora, se você pensou em trabalhar com este denominador e você acabou invertendo aqui embaixo, corria-se o risco de dar errado se não tivesse esse 1 aqui em cima. Uhum. Tá? Tá, entendi. Obrigada. Nada. Gente, tudo bem até aqui, então? Vamos finalizar esse aqui para a gente poder avançar. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente ficou com seno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais 2. Bom, vamos tentar ver quem que é isso aqui, né? Trocar esse seno ao quadrado por alguma coisa em função do cosseno. E é muito bom que ele já esteja ao quadrado, porque a gente tem a relação fundamental, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu quisesse isolar esse seno ao quadrado vai ser 1 menos cosseno ao quadrado. Então, 1 menos cosseno ao quadrado menos 1 dividido por cosseno ao quadrado mais 2. Acontece, então, que 1 menos 1 vai cancelar e menos cosseno ao quadrado dividido pelo próprio cosseno ao quadrado vai dar menos 1, independente de quem seja o nosso x. E aí, menos 1 mais 2 dá 1. Ou seja, essa expressão maluca, toda grande aqui, enorme, de valor de y, no fim das contas, vale simplesmente 1. Ah, gente, trigonometria é bonito demais, né? Olha só que coisa sensacional.
ela simplifica a nossa vida, porque a gente chega numa expressão grande como essa e a gente, no fim das contas, conclui que ela vale 1 sempre, independente do valor de x, tá? Bianca, eu usei a relação fundamental aqui justamente porque quando a gente chegou nessa expressão aqui, eu ainda dependia de senos e de cossenos. E eu queria escrever tudo em função de uma função trigonométrica só. Então, a gente fez a substituição deste seno ao quadrado de x, isolando, né? Seno ao quadrado de x vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu substituí por 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Então, ficou 1 menos cosseno ao quadrado, menos 1, os 1 se cancelaram e depois simplificou. Tudo bem? Diga, Gabriele. Os 2 cosseno ao quadrado de x que estava lá embaixo. Esses 2 aqui. Sim. Por quê, Gabriele? A gente está fazendo uma operação de subtração de frações, ó. Quando eu vou subtrair frações, os denominadores já eram iguais, então mantenho o denominador e subtraio os numeradores. Tá? Boa, Giovana, que bom que você conseguiu finalizar. Bom, penúltimo tema que nós temos que tratar, nesta última meia hora que temos. A questão do ciclo, entendendo agora propriamente estas funções como funções, né? Entendendo o que significa olhar para senos, cossenos e tangentes como funções trigonométricas. E aí, gente, a gente vai lembrar que o ciclo trigonométrico, ele é uma maneira da gente representar valores para senos, cossenos e tangentes voltando à trigonometria, né? Desculpa, voltando à geometria. Então, voltando a olhar para os nossos triângulos retângulos, fazendo surgir triângulos retângulos representativos para cada ângulo. Então, para isso, a gente adota os eixos coordenados como referências. O eixo x é o eixo dos cossenos. E o eixo y é o eixo dos senos. Nós pegamos uma circunferência de raio unitário, de uma unidade, e nós estipulamos aberturas de ângulos, amplitudes aqui. Então, para tomar como referência. E a partir disso, a gente desenha os nossos triângulos retângulos fazendo projeções sobre os eixos. O que significa que para este ângulo alfa, a medida do seno vai estar expressa aqui, ó, por este segmento. A medida do cosseno vai estar expressa aqui por este segmento. E a tangente? A tangente é a reta que tangencia essa circunferência paralela aqui ao eixo Y, perpendicular ao eixo X. Tá? Então, aqui vai ser a nossa reta tangente. Ok? É nisso que se baseia o ciclo. Quais são as informações principais do ciclo? Primeiro, quando a gente geralmente trabalha com o ciclo, a gente não usa a representação em graus tão frequentemente. É mais comum usar a notação em radianos. Então, para quem ainda tem dificuldade com aquela notação, é importante essa prática, né? Então, vamos pensar. A gente sabe que aqui é 0 graus, a gente sabe que uma volta completa é 360. Transformando isso em radianos, 0 e 2π. Se eu fizer meia volta, metade de 360 é 180. Metade de 2π é π. Se eu fizesse um quarto de volta, metade de 80 é 90, metade de π é π sobre 2. Então, já marquei os principais. E se eu quisesse esse ângulo aqui, ó, isso aqui é 180 mais 90, que dá 270. Ou π mais meio π, que dá 3π sobre 2. Para determinar os nossos ângulos quaisquer, a gente pode continuar pensando assim. Então, por exemplo, ângulos notáveis. Eu posso comparar com os que eu já conheço. 60, por exemplo, é 1/3 de 180. É o 180 dividido por 3. Então, o ângulo de 60 graus corresponde a π sobre 3.
Aí o de 30 é metade. Metade de π sobre 3 é π sobre 6, tá? E assim a gente vai memorizando mais facilmente a questão dos radianos. Professora, não gosto de pensar assim, me atrapalha, me confundo. Faz as suas regras de 3, que fica tudo bem também. Então, toda vez que você quiser fazer uma conversão, π corresponde a 180, o ângulo que a gente quer descobrir em radianos vai corresponder ao ângulo que a gente tem em graus, ou vice-versa, tá? Legal. Entendemos o que o ciclo significa, entendemos a representação em radianos. O que é importante saber sobre os ciclos? Duas coisas. A primeira, a gente vai sempre comparar qualquer ângulo de qualquer quadrante com o primeiro quadrante. Então, a gente sempre vai tentar fazer uma redução ao primeiro quadrante. De que forma? Comparando sinais e comparando relações de complementaridade e suplementaridade. Então, por exemplo, se eu escolhesse um ângulo qualquer aqui do meu segundo quadrante, eu percebo com facilidade que ele pode ser rebatido aqui, ó, e que o seno se mantém o mesmo. Então, quando eu olho para o primeiro e para o segundo quadrante, eu estou vendo que os valores de seno são iguais. Mas que relação tem este ângulo com este outro ângulo maior? Eu posso espelhar este ângulo que eu tinha aqui e perceber que este ângulo maior que eu tenho é justamente o suplemento daquele. Tem um monte de regrinhas que a gente viu na aula de ciclo e que, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vale a pena retomar. Mas, para além de entender esse monte de regrinhas, quando é suplementar, os senos são iguais, os cossenos são opostos. Quando é 180 mais alfa, os cossenos os cossenos são opostos e os senos são opostos. É um monte de coisa que, em vez de a gente decorar, se a gente aprende a consultar o ciclo, flui melhor, tá? A gente lembra melhor do que significa. E aí eu quero só compartilhar com vocês minha tela. Deixa eu abrir aqui primeiro, para mostrar no GeoGebra duas coisinhas. Uma eu já mostrei para vocês em aula antes, que é o próprio ciclo mesmo, e a outra é as funções, tá? Então, ó, isso que a gente falou. Aqui eu tenho um ciclo de uma circunferência, né? De raio unitário. Se eu for olhar para o eixo dos senos, é esse eixo aqui vertical. Quando eu abrir aqui, ó, fizer a expansão aqui, ó, do meu ângulo, determinar um ângulo qualquer, os meus valores de seno estão aumentando. São representados por esse segmento em azul. O que dá para perceber? Se eu continuar aumentando o meu ângulo, o meu seno chegou num máximo, que é 1, e aí ele começa a diminuir. Continua positivo ainda no meu segundo quadrante. Lá no meu terceiro quadrante é que ele passou a ser negativo, porque ele começou a estar aqui espelhado na parte abaixo do eixo X. E no meu quarto quadrante ele ainda é negativo, mas ele voltou a subir, ó, começou a aumentar. Até que eu completei uma volta. A partir daqui eu estou falando de mais do que uma volta, estou falando de uma segunda volta. Mas começa a repetir tudo de novo. Porque para ângulos maiores do que 360 ou maiores do que 2π, eu começo a repetir o meu ciclo, tá? E isso que a gente olha para o seno, a gente também pode olhar para o cosseno e a gente também pode olhar para a tangente, tá? E pode olhar para cossecante, para secante e para cotangente também, mas não é o caso agora. A gente entendendo bem senos, cossenos e tangentes é o que basta. E aí, quando a gente começa a percorrer esse ciclo, variando os ângulos, o que a gente está fazendo é justamente percorrendo uma função. Então, aqui eu tenho a construção gráfica, ó, da função seno. O que acontece? Neste gráfico, eu tenho o meu ciclo de raio unitário, só que aqui o meu eixo X, ele está marcado em função das medidas em radianos, tá? Então, ó, 0 é o ângulo de 0 graus, ou 0 radianos. Π sobre 2 seria o ângulo de 90, tá? Mas ele está aqui marcado como π sobre 2, que seria 3,14 dividido por 2, 1,50 e alguma coisa, tá? Olha o que acontece com a construção da minha função. Começando aqui, ó, no 0, eu vou aumentando e tá subindo, tá crescente o meu seno, até atingir um máximo, que é 1. É isso que eu acabei de falar, sendo expresso graficamente pela construção aqui da função.
Depois, no segundo quadrante, ele está descendo, ainda positivo. Ó. No terceiro quadrante ficou negativo. E a partir do quarto quadrante voltou a subir positivo. Negativo ainda até chegar no positivo. E agora, ó, começa a repetir. Então, essa construção gráfica que a gente chama de senoide é justamente a representação gráfica da função seno. E como a gente está entendendo isso como função, gente, a gente volta àquela necessidade de pensar em condições de existência, ou seja, pensar em domínio, pensar em contradomínio, pensar em imagem para essa função. E isso que eu fiz aqui para a função seno, aqui nessa parte do GeoGebra, ele também vai fazer para a função cosseno, e a gente vai ver que a função cosseno vai produzir um gráfico muito parecido com o do seno, só que deslocado. E dá para fazer o mesmo com a função tangente. E aí o gráfico da tangente, vocês vão ver que ele é bem diferente. Porque a tangente, ela vai aumentando no primeiro quadrante até explodir. Ela não tem um limite. Ela vai ficando grande, 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 grande. E depois ela vai continuar subindo e continuar subindo. Ela nunca é decrescente, a tangente, ela é sempre crescente. Só que ela explode no infinito, começa no menos infinito. Explode no infinito e começa no menos infinito. Mas ela sempre aumenta. Só para ilustrar, tá bom, gente? O que é importante a gente ter em mente quando for resolver exercícios sobre funções trigonométricas ou sobre ciclo? Primeiro, aprender a consultar o ciclo. Então, sempre que necessário, a gente desenha o ciclo e usa ele como referência. Segunda coisa que é muito importante, aprender a olhar para essas questões de domínio, contradomínio e imagem, pensar em condições de restrição. E terceira coisa que é muito importante, lembrar em termos de imagem que senos e cossenos são valores extremamente limitados. Eles valem num conjunto muito específico, que é de -1 a 1. Tangente não, tangente pode assumir qualquer valor, mas senos e cossenos estão sempre entre -1 e 1. E isso é muito importante nos exercícios, porque aparecem muitos exercícios como esse aqui da PUC. Vamos ler juntos e vamos fazer juntos, tá? E aí o próximo, vamos fazer os dois juntos, que aí depois o de equação trigonométrica eu deixo para vocês fazerem. Então, ó, esse exercício da PUC eu trouxe para ilustrar, mas na lista de vocês tem um desse e na lista mensal, inclusive, que vai ser enviada de outubro, tem um exercício parecido com esse também. Esse tipo de exercício ele aparece bastante. Diz o seguinte, a variação da pressão sanguínea em milímetros de... Acho que Hg é milímetros de mercúrio, gente? Não lembro essa unidade de medida. Enfim. De uma pessoa em função do tempo, em segundos, é uma função trigonométrica cuja lei é dada por P de t é igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes t. De acordo com os dados acima, assinale a alternativa que corresponde à correta variação da pressão. O que acontece aqui, gente? A variação da pressão depende desta função. É uma função trigonométrica que envolve uma das funções trigonométricas, onde nós temos 100 menos 20 vezes o cosseno de alguma coisa. Não é cosseno de x. É cosseno de 8π sobre 3 vezes t. Tudo bem. Acontece que essa coisa aqui, ó, muda o comportamento da minha função? Muda ou não muda, gente? Eu calcular cosseno de x ou calcular cosseno de x sobre 2. Vai produzir funções diferentes? A resposta certa é, depende do que você quer dizer por funções diferentes, professora. Porque, ó, vão produzir gráficos diferentes, tá? Por que vão produzir gráficos diferentes? Porque aqui, ó, quando meu x era π, o cosseno de π é 0. Quando meu x aqui era π, o cosseno de π sobre 2 é 1. Cosseno de π, desculpa, cosseno de π é 1. Eu fiz o inverso. Cosseno de π é -1 e cosseno de π sobre 2 é 0.
Vai mudar a função? Vai mudar a função. Agora, vai mudar os limites da minha função? Vai fazer diferença qual é o meu máximo e qual é o meu mínimo? Aí a resposta é o que vocês disseram. Não, não vai mudar, porque o que vai fazer de diferença é que essa função vai ficar com um período maior ou menor. Aquela senoide que a gente viu, ela vai se comportar de uma forma mais estreita, né, mais próxima, com um período menor, ou vai se alargar, dependendo do que a gente estiver fazendo. Mas os limites superiores e inferiores disso aqui, ó, não mudam. Continua variando de -1 a 1. Então, pouco me importa que seja 8π/3, que seja só π, que seja o que for, tá? O importante é que a gente está olhando para uma função cosseno de alguém. E esse alguém varia em função do tempo, tá? Então, a gente sabe certamente que as nossas respostas para o que está aqui dentro deste retângulo estão entre -1 e 1. Sendo assim, gente, eu estou multiplicando isso por 20. O fato de eu estar multiplicando por 20, agora sim, varia a minha amplitude. Por quê? Porque eu tinha como resultados aqui, variando de -1 a 1. Se fosse -1, eu estou multiplicando por 20 e estou subtraindo, né? Então, estou pensando em multiplicar por -20, isso aqui ficaria 20 positivo. Vou chamar isso aqui de y, tá? Agora, se fosse 1, isso aqui ficaria 20 negativo. Então, nosso y está variando de -20 a 20. Portanto, nosso P de T, 100 menos 20 ou 100 mais 20. São as duas possibilidades. 100 menos 20 é 80, 100 mais 20 é 120. Letra D é a nossa resposta. Tudo bem? O que precisamos ter em mente, então, sobre isto? Que quando falamos de funções senos e funções cossenos, a imagem delas é limitada de -1 a 1. Avaliem como isso aparece para ver se eu estou multiplicando por alguém, dividindo por alguém, para ver que intervalos de imagem a nossa função pode assumir, tá? Segundo exercício, só para a gente ver esse aqui para ilustrar a importância de a gente olhar para o ciclo. Sendo f uma função definida por... Tem sim, Gustavo. Tem aula gravada de ciclo e se você quiser me manda uma mensagem que eu te mando o link, que eu acho ela, tá bom? Mas certamente está lá na página do YouTube da NOC. Sendo f uma função definida por f de x é igual a seno de x sobre 2. Então, ó, a função é seno de x sobre 2. De novo, isso muda a minha função? A resposta era depende. Em termos de período, muda. Em termos de amplitude de imagem, não muda, né? Então, depende de qual vai ser a pergunta. A gente sabe que ela está definida aqui, ó, essa função, para x entre 0 e 4π. Foi essa restrição de domínio que o enunciado nos deu. Então, a f de x é positiva quando? Olha a importância de olharmos para o ciclo. Gente, vou pensar no ciclo. Se a minha função fosse a função f de x é igual a seno de x, quando que ela é positiva, gente? Pensando em termos de ciclo, pensando em termos de seno. Aqui estão meus eixos coordenados. A gente sabe que o seno é o nosso eixo y. Em quais quadrantes a gente tem senos positivos? Primeiro e segundo. É onde eu estou acima do eixo x, ó. Primeiro e segundo. Ou seja, para valores entre 0 e π. Isso para a função seno de x. E a função seno de x sobre 2, gente? O que é que vai mudar?
Vai mudar aqui? Bom, eu continuo pensando que esta função só tem valores positivos no primeiro e no segundo quadrante. Mas o que muda é o seguinte, quando eu pegar um ângulo aqui, ó, do terceiro quadrante, por exemplo, 200. 200 não estaria aqui, né? Estaria mais ou menos aqui. Tudo bem, 200. Se eu pegar o ângulo de 200 graus, quando eu for calcular isso aqui, eu não vou calcular o seno de 200. Eu vou calcular o seno de 200 dividido por 2, que é o seno de 100. E o seno de 100 é alguém que cai aqui, ó, no meu segundo quadrante. Ou seja, positivo. O meu terceiro quadrante, gente, ele tem intervalos entre π e 3π sobre 2. Ou, se eu preferir, entre 180 e 270. Toda vez que eu pegar ângulos entre 180 e 270 e dividir por 2, eu continuo caindo aqui, ó, no meu segundo quadrante. Né? 180 dividido por 2 vai dar 90, 270 dividido por 2 dá 135. Eu caio em ângulos aqui do segundo quadrante. Então, na verdade, qualquer valor aqui, ó, do terceiro quadrante vai continuar dando positivo. E para o quarto quadrante? Mesma coisa, porque eu estou entre 3π sobre 2 e 2π. Qualquer valor que eu pegar aqui, ó, por exemplo, 340. Quando eu dividir por 2, vai dar 170. Também é um ângulo lá do segundo quadrante. Também vai dar positivo, tá? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu preciso obedecer esta condição analisando esta restrição. Qual que é a forma mais prática de fazer isso? É pensar o seguinte, bom, eu preciso que x sobre 2 esteja entre 0 e π. Em outras palavras, eu preciso que x esteja entre 0 e 2π. Qualquer ângulo que eu pegar da primeira volta, quando eu dividir por 2, vai cair ou no primeiro ou no segundo quadrante. E, portanto, os senos serão positivos. A partir do momento que eu começar a minha segunda volta, aí já não dá mais. Porque se eu pegar um ângulo um pouquinho maior do que 360, quando eu dividir por 2, ele cai aqui no terceiro quadrante e o seno de x sobre 2 fica negativo, tá? Então, eu analisei o ciclo, eu interpretei o que ele diz para chegar nessa conclusão. Letra A. Tudo bem? Diga, Giovana. A segunda volta, Giovana, eu nem analisei, mas você tem razão, eu deveria ter analisado até o 4π. Por que eu nem analisei a segunda volta? Porque quando eu fiz essa condição de restrição aqui, eu já cheguei na resposta que eu estava procurando. Mas o correto seria analisar a segunda volta e perceber que para valores que estão entre 2π e 4π, o que acontece? Toda vez que eu dividir isso aqui por 2, eu chego em valores entre π e 2π. Toda vez que o meu x estiver entre 2π e 4π, o x dividido por 2 vai estar entre π e 2π, ou seja, no terceiro e no quarto quadrante. E por isso que eles são negativos e por isso que não obedece à condição de ser positiva, que era a pergunta, tá? Mas vamos supor que você está certa quando você faz essa pergunta, muito correta, porque se aqui fosse 6π e não 4π, quando eu entrasse na terceira volta, voltaria a ser positivo, tá? Então, é importante analisar os outros casos também. Tá? Então, pensar no que acontece no ciclo como um todo. Tem um slide errado aqui, perdido? Tem. Gente, função soma é aquela parte das regrinhas, tá? Seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B. Isso aqui é aquela coisa que a gente vai acabar tendo que meio que decorar mesmo, porque não dá para deduzir essas fórmulas naturalmente, rapidamente. Elas exigem uma dedução maior, né? E aí tem aquelas frasezinhas do Minha Terra em Palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, ou costa, costa, seca, seca, como vocês quiserem memorizar
as relações. Quando isso é útil? Não vou dizer para vocês que, nossa, isso é inútil, nunca aparece. Aparece e aparece até mais do que eu gostaria, né? Porque eu acho que esse é um tema bastante específico dentro da trigonometria, mas ajuda a resolver alguns problemas, tá? Então, quando que isso é útil? Especialmente quando a gente está falando de triângulos que não são retângulos, mas que estão associados a outros triângulos retângulos. Então, que a gente consegue encontrar uma função a partir de outras. Vou dar um exemplo. Nós não vamos resolver esse exercício, tá? Vou só dar um exemplo de situação onde eu percebo que esse tipo de informação pode ser útil. Então, ó, no triângulo retângulo ABC, ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12 e o cateto BC mede 6. Se M é ponto médio de BC, isso já significa que aqui eu dividi em 3 e 3, ok? Então, a tangente do ângulo MAC, ó, eu quero a tangente desse ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa. Gente, eu quero a tangente desse ângulo, mas esse ângulo não faz parte de nenhum triângulo retângulo. Então, eu não vou conseguir obter essa tangente, em princípio, fazendo razões trigonométricas, porque eu não estou olhando para um triângulo retângulo. Se esse ângulo fosse o mesmo que esse outro, aí tudo bem, porque eu teria um triângulo retângulo aqui do lado. Mas eu não tenho como afirmar que eles são os mesmos. Não sei porque ele parou de compartilhar. Mas eu não tenho como afirmar que eles são os mesmos, porque ali, pelo fato de eu ter dividido no ponto médio, não garante que seja bissetriz, tá? Então, o que a gente faz numa situação como essa? Só para a gente ilustrar e entender quando que eu vou usar aquele tipo de coisa. Eu poderia pensar que eu conheço esse triângulo retângulo grandão e que descobrir a tangente deste ângulo aqui, que é alfa mais beta, é relativamente simples, porque é só fazer o cateto oposto, que é 6, sobre o adjacente. Eu não sei quem é o adjacente, mas ele é tranquilinho de calcular, porque eu estou falando de um triângulo retângulo e tenho a hipotenusa e tenho um cateto. Então, poderia aplicar Pitágoras. Ou ainda, poderia ver que a hipotenusa vale 12 e o cateto oposto vale 6, que é a metade. Isso significa que meu seno, 6 sobre 12, é meio. E quem tem seno meio? O ângulo de 30 graus. Tá? Então, também daria para perceber facilmente que a gente está falando de um ângulo de 30 graus aqui. Tudo bem? Alfa mais beta é o ângulo de 30 graus. E assim daria para descobrir a tangente de alfa mais beta, que é raiz de 3 sobre 3. Com a tangente de alfa mais beta, eu também vou calcular a tangente de beta, que também é um triângulo retângulo. Descubro esse cateto adjacente, faço 3 sobre ele, vou ter a tangente de beta. E aí, gente, é este cenário que nós temos aqui. Eu conheço a tangente de A mais B, eu conheço a tangente de B, e eu quero descobrir a tangente de A, tá? Então, em cenários como estes, que a gente usa esse tipo de coisa. Ou, isso é associado à geometria, né? Ou em relações trigonométricas de novo, quando aparece, por exemplo, um seno de 2x, ou um seno de 3x, ou, por exemplo, quando aparece um seno de 15, que eu posso escrever o 15 como 45 menos 30, tá? Então, com relação à função soma, são esses os cenários em que esse tipo de coisa aparece. Gente, passa a lista que falta só 2 minutinhos. Coloca aí o nome de vocês e a turma, por favor. E a última coisa que nós não vamos falar correndo, tá bom? Mas que ficou faltando a gente falar. Eu acho que eu baixei o coisa errada, porque esse slide está errado. Mas tudo bem, não tem problema. Depois, na hora de colocar no Bernoulli, eu coloco o certo, tá? E a última coisa que a gente não falou, não vamos falar correndo, tá? É sobre as equações trigonométricas. A equação trigonométrica aparece com bem menos frequência, mas basicamente, quando ela aparece, ela decorre de uma boa interpretação do ciclo, tá? Então, se vocês forem revisar equações trigonométricas, eu posso, se vocês quiserem, gravar um vídeo sobre isso, mas vocês já têm também a aula de equações trigonométricas lá no YouTube. E o que é importante pensar? Pensar que resolver uma equação trigonométrica exige que a gente dê soluções
em todo o domínio contemplado. Então, no exemplo aqui, eu tenho uma igualdade que envolve razões trigonométricas e eu estipulei o domínio. Estipulei em que intervalo eu estou pensando essa equação, tá? Então, eu vou precisar procurar soluções que usem todo este intervalo. E para dar estas respostas, muitas vezes a gente usa este tipo de notação, tá bom? Vamos fazer o seguinte, não é se vocês quiserem, eu vou gravar um vídeo de uns 10 minutinhos, tá bom? Falando sobre equações trigonométricas, para ficar como revisão. Resolvo esses 2 exercícios e aí vocês fazem os exercícios da lista e mandam dúvidas. Tudo bem? Então, revisamos nesta revisão de hoje. Toda a parte das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Olhamos com calma e com atenção para as relações trigonométricas principais e delas a gente consegue descobrir todas as outras que podem vir a ser necessárias. Olhamos para a importância do ciclo e de interpretar as funções trigonométricas e aí fica faltando, então, falar de equações trigonométricas apenas. Gente, quem não pôs nome, a hora é agora. Põe o nomezinho e põe a turma, por favor, para ficar registradinho. Tem muita gente que não colocou ainda, eu acho. E é isso, pessoas. Muito obrigada. Hoje vocês foram incríveis, vocês tiraram dúvidas, vocês participaram, perguntaram. Eu amo quando vocês fazem isso, vocês são maravilhosos. Muito obrigada a vocês pela participação, pela interação, por estarem aqui. Façam os exercícios, tá bom? E mandem dúvidas. Bom dia para vocês e boa aula agora, daqui a pouquinho. Até semana que vem. Beijos.